Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai fazer uma questão que envolve uma aplicação de EDO separável, utilizando para isso a temperatura de um corpo. No caso aqui, poderíamos pensar nisso aqui como sendo um café que acaba de ser coado. Então, o corpo ele está a 100 graus e é posto numa sala onde a temperatura ambiente se mantém constante, né, a 25. Então, eu sei que a temperatura do meio é 25. E eu sei que 5 minutos após, ou seja, o tempo zero, a temperatura do corpo caiu para 70 graus. Então, pede na letra A para encontrar a temperatura em função do tempo e depois perguntou quanto tempo leva para que esse corpo esfrie até uma temperatura de 50 graus. Então, para poder resolver essa questão, se você gostou do enunciado aí, fica até o final, que a gente tem uma surpresa no final, uma interpretação geométrica do que acontece com essa temperatura. A gente vai utilizar a lei de resfriamento de Newton. E para isso a gente vai considerar alguns fatores. Primeiro é que a temperatura T de T, essa temperatura T de T que aparece aqui, ela é a mesma em todo o corpo e depende apenas do tempo. Não depende, por exemplo, da posição x, que aí já seria uma equação diferencial parcial, teria duas variáveis. Então, nesse caso aqui, só depende do tempo. Outra coisa, a sala, o ambiente, vai ficar 25 graus o tempo todo, não varia a temperatura do meio. E, para isso, Newton deduziu a seguinte forma. Ele falou que a variação da temperatura em função do tempo era uma constante, era diretamente proporcional à diferença da temperatura pela temperatura do meio. Essa é chamada lei de resfriamento de Newton. Nesse caso aqui eu vou ter um PVI, um problema de valor inicial, onde eu vou ter o quê? Eu vou ter duas informações extras, ou seja, no tempo zero eu sei que vale 100 graus. 5 minutos depois eu sei que vale 70 graus. E outra coisa, eu sei que a temperatura do meio, que aparece aqui, vale 25. Esse sinal negativo aqui, ele aparece aqui porque isso aqui vai denotar para onde o calor flui. Ele flui da fonte quente para a fria. Ou seja, se essa temperatura é maior do que essa, então ele decresce, né, a temperatura com o tempo. E se for o contrário, né, se for menor, seria uma lei de aquecimento, aí a temperatura aumenta, porque essa taxa aqui ela vai crescer, então por isso o sinal de menos aqui. Esse K que aparece aqui é uma constante positiva, que vai depender das propriedades físicas do corpo. Então, uma aplicação direta aqui de EDO separável, ou seja, essa EDO aqui separável, porque se você dividir por T menos Tm dos dois lados aqui, ó, e passar esse dt para cá, então eu vou ficar com 1 sobre T menos Tm dt, e do outro lado, menos K dt. Então, se você integrar, como a gente faz para poder resolver EDO separável, você integra de um lado e do outro. Aqui vai dar um logaritmo, desse lado de cá vai dar um ln. Eu sei que é 25, né? Vou começar a substituir o Tm aqui por 25. E desse lado aqui vai ficar menos K vezes T mais uma constante, que eu vou chamar de K1. Esse K1 aqui é a subtração dessa constante dessa integral por essa constante dessa integral aqui, por exemplo, juntando. Agora eu uso o exponencial, que é a função inversa do logaritmo, para extrair quem que é minha função, que eu estou querendo aqui, né, meu t de t. Então, quando eu calculo o logaritmo exponencial dos dois lados aqui, eu vou ter t menos 25, que é o Tm, né? Igual a e elevado a menos kt mais k1. Aqui, e elevado a k1 eu posso chamar de outra constante, digamos c. Esse 25 pode ir para o outro lado. Então, minha temperatura em função do tempo vai ser um c que multiplica e elevado a menos kt mais 25. Então, por enquanto, eu tenho a minha temperatura em função do tempo como sendo essa função. Agora eu vou utilizar essas duas informações aqui, que foi me dada, que são os valores iniciais, para poder determinar quem são essas constantes, aqui, para me obter a solução particular. Que essa solução aqui é a solução geral, porque depende das constantes. Então, o que eu sei? Eu sei que no tempo zero, ou seja, substituindo zero no lugar do T, a temperatura era 100 graus.
Então, 100 é igual a C, que multiplica 1, né? E elevado a 0, mais 25. Então, aqui a gente descobre que o C vale 75. Se o C vale 75, então, vou usar outra informação para poder obter a outra constante, que é a K. Então, vou ficar com 75 igual o meu T de 5, que é igual, no lugar do C eu posso substituir por 75, e elevado a menos 5K, né? Que eu estou substituindo agora o T por 5, mais 25. Fazendo a conta aqui, né? 25, 75 não, 70, né? Porque o T de 5 vale 70. 70 menos 25, eu vou ter 45. Então, vai ficar 45 é igual a 75 e elevado a menos 5K. Então, o E elevado a menos 5K vai ser 45 sobre 75, que dá 0,6. Aí, você calcula o LN dos dois lados. Quando você calcula o LN dos dois lados, o que você vai ter? Calculando o LN dos dois lados aqui, eu tenho E elevado a menos 5K igual a 0,6. Então, isso implica que, calculo LN, esse menos 5 aqui vai cair, né? Então, menos 5K, LN de E é 1, é igual a LN de 0,6. Então, aqui o K vai ser LN de 0,6 dividido por menos 5. Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar um K 0,102,165. Então, portanto, a sua temperatura, em função do tempo, na letra A pedida, vai ser quem? Vai ser 75 e elevado a menos 0,102,165 T, mais quem? Mais 25. Então, essa é a minha resposta da letra A. A letra B, o que ele pede? Lembrando aqui na letra B, quem que era a letra B? A letra B pergunta quanto tempo eu preciso para que o corpo esteja a 50 graus. Então, eu tenho que pegar o quê? Essa minha função T de T e igualar ela a 50. Então, qual que é o tempo em que isso aqui, essa imagem, essa temperatura vai ser 50 graus? Então, 50 é igual a 75 e elevado a menos 0,102,165 T mais 25. Então, aqui, o que acontece? Eu posso subtrair, eu tenho 50 aqui, fazendo a conta aqui, eu tenho esse 50, esse 25 vai subtrair, vai ficar 25. Então, 25 é igual a 75 e elevado a menos 0,102,165 T. Então, divide todo mundo por 75, 25 dividido por 75 é igual a E elevado a menos 0,102,165 T. Fazendo essa conta aí, você vai encontrar que o T, calcula o LN, né, dos dois lados, você vai encontrar que T vai ser 10 minutos, aproximadamente, né, e 45 segundos. Você vai ter o tempo necessário para que o corpo ele esfrie uma temperatura de 50 graus, beleza? Então, isso aqui termina a questão, mas como eu tinha prometido para vocês, aí eu fiz uma análise gráfica para a gente analisar o que está acontecendo. Então, aqui eu plotei a minha função T de T, aqui que a gente obteve, T de T 75 vezes a exponencial de menos 0,102,165T mais 25, tá vendo? Essa função aqui, em laranja. Aqui eu coloquei a temperatura do meio 25, e aí vocês observam que uma coisa interessante aqui, quando o T vai para mais infinito, o que acontece? A temperatura do corpo, ele tende à temperatura do meio. E esse aqui a gente chama de temperatura de equilíbrio, beleza? Então, aqui, se vocês observarem o 50,
que foi pedido na questão, vocês vão encontrar o tempo aqui também no gráfico, né? Tá meio fora de escala aqui, mas imagino que aqui seja os 50. 50 graus, e aqui vai ser aquele tempo 10 minutos e 45 segundos, ok? Espero que tenha entendido, gostado. Deixe um joinha aí, compartilhe com os colegas que estejam precisando e até a próxima.